Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Eu vou conversar com vocês hoje sobre uma parte do comportamento humano, a consciência situacional, do aspecto global, tá? E vocês vão tirar suas próprias conclusões aí no decorrer do trabalho e a gente vai se falando, tá bom? Vem comigo. Vamos lá. Vou colocar aqui o auxiliar visual, né? Porque a idade chegou. A primeira imagem que vocês estão vendo aqui é você ter consciência situacional. Como nós humanos vemos os animais e como os animais veem a eles. A gente pergunta, puxa vida, com essa cor toda bonita, como é que os outros bichos não veem o tigre? Né? A explicação está aí do lado. Cores, consciência situacional. Se mover, eles vão perceber. Se não mover, fica aí meio disfarçado. Então você tem que, nós, de certa forma, aprender a entender o meio. Tá? Então vamos lá. Definição. Gente, eu vou falar com vocês aqui de uma forma macro, tá? Do meu ponto de vista dessa ciência, dessa condição humana, desse comportamento humano, tá? Que é muito aplicado em diversas áreas, tá? Tenho aí parceiros na internet, temos aí camaradas que fazem especificamente, pontualmente, também é interessante que vocês acompanhem, tá? Mas vamos lá. Que raio é a consciência situacional? É a capacidade que você tem de identificar alguns elementos do ambiente. Você está em um determinado local, você não vai simplesmente, né, passar por ele. Você vai ter que entender o que está ali naquele momento, naquele tempo e do espaço, aquela condição, ou seja, um evento específico. O que é que está acontecendo ali agora? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma criança sorrindo, pode ser um carro buzinando, um carro freando, um semáforo mudando, pode ser uma pessoa passando do seu lado, uma pessoa passando atrás, alguém conversando com você. Só você não pode estar distraído no celular, tá? Que você seja capaz de perceber, entender e antecipar uma ação estratégica. Se eu precisar tomar uma reação ou fazer alguma reação, o que é que eu vou fazer? Mediante o que e por quê? Tá? A consciência situacional é caracterizada pela percepção dos elementos no ambiente de trabalho, seja onde for, dentro de um volume de tempo. Por quê? Naquele instante, nós trabalhamos muito com a percepção de momento. As coisas são muito ágeis, elas mudam a todo instante. A projeção dessa situação em um futuro próximo. Aquilo vai acarretar o quê? Aquilo ali vai gerar o quê? Aquilo vai gerar um problema, aquilo vai gerar uma situação interessante, não vai gerar nada, passei batido por ela. Essa percepção. Também conhecida como consciência de situação. A consciência situacional é uma técnica, um método, é um estado, tá? De saber o que está realmente acontecendo quando um evento relevante está em andamento. Você está na festa de aniversário batendo palma para uma criança e a outra criança está querendo apagar a velhinha do bolo. Você tem consciência daquela situação? Se aquilo vai acarretar um chororô, vai acarretar uma briga, vai acarretar o quê? Ou você está no trânsito, dirigindo seu carro, distraído nos seus pensamentos e para um elemento aqui do seu lado. Aí você se assusta com ele, freia ou acelera, provoca um acidente, e no fim das contas o cara não era nada, era só mais um motoqueiro. Ou podia ser diferente. Então, essa consciência de situação. Como você enxerga as coisas à sua volta? Quando você se empenha numa situação, você foca 100% nela e apaga o mundo à volta? Tá? Ou você observa as relações, os ambientes à sua volta? Tá? No trabalho, no dia a dia, nas percepções, não sei o que lá, você seria capaz de observar. Você está no celular, você fica tão distraído que se o disco voador pousasse do seu lado, você não ia perceber? Numa multidão, nos barra-esbarra, seus bolsos, tá? Aquela condição toda. Num ambiente em que você está cercado de pessoas, mas se sente só, você fica distraído nos seus pensamentos, não percebe as oportunidades, as situações à sua volta. Então, como você enxerga as coisas à sua volta? Sua visão, suas decisões e suas consequências. Olhar ao redor parece fácil, algo comum a todos que andam pela rua, em qualquer lugar que seja, indo e vindo o tempo todo. Isso é a nossa vida, né? Ir e vir o tempo todo.
Cada passo é uma tomada de decisão. Vou pisar nessa aqui, vou pisar nesse buraco, vou passar por cima, vou passar do lado. Estou simplesmente andando, observando semáforo, faixa de pedestre, carros vindo, sons, etc. As percepções do ambiente. Né? Essa percepção, essa decisão pode não colocar você em risco. Atravessar a rua sem olhar, né? E por aí vai. Andar em locais ermos, sabidamente de risco. Para quê? Né? Mas se eu tiver que andar, qual será a minha percepção do local? Passar em locais de difícil acesso ou com grandes aglomerações. Como devo me comportar nesses locais? Usar o celular em público, andando ou parado na rua de cabeça baixa, né, é a pedida para o desastre, né? Não observar e cuidar de seus pertences pessoais em público. Aquele tipo de pessoa que chega, larga a bolsa de um lado, larga o celular do outro, e coloca a carteira no balcão e fica conversando com o cara, a carteira tá ali, dispondo dinheiro, dispondo tudo. Por mais incrível que pareça, existem pessoas assim. Locais públicos, bares, restaurantes, lojas, farmácias e afins. Como me comportar ali? Ah, mas eu estou num restaurante, aqui é seguro. Eu estou na farmácia, aqui é seguro. Tá? Eu estou num bar tomando um cafezinho aqui de manhã cedo e por aí vai. Todos esses locais têm um nível de comportamento específico. Na condução de veículos, eu estou dirigindo, eu estou no metrô, eu estou no trem, tá? Eu estou num táxi, eu estou no aplicativo. Olhem o mundo como uma grande e maravilhosa oportunidade de vida e liberdade. Como você olha o mundo? É isso aqui, olhando o mundo como o País das Maravilhas, como se o coelho fosse sair da toca e conversar com a Alice, ou você olha o ambiente como realmente ele é, como ele se desenha, um local com riscos e oportunidades, tá? Um local onde se você bobear, né, como diz o ditado, jacaré que bobeia vira bolsa, né? Então você tem que entender como é que você vai querer enxergar o ambiente. Poxa, mas se eu enxergar da segunda maneira, eu vou ficar um neurótico maluco. Tá, e se você não enxergar, você vai ser estatística. Então aí você escolhe. Adotar a visão do mundo perfeito sem restrições, afinal eu tenho direitos e não julgo ninguém e o Estado cuida de mim. Eu cansei de escutar isso, gente. Por mais absurdo que seja, eu escuto isso com grande frequência. Tá? Não, por que, que eu vou usar? é, não devo usar essa joia, esse relógio caro, esse celular em público, porque afinal das contas eu trabalhei para isso, eu tenho esse direito. Realmente você tem esse direito. Não tenho dúvida disso. Mas nem tudo que eu posso eu devo. Por quê? Por causa do ambiente à minha volta. Se eu faço uso desses acessórios, se eu uso acessórios, se eu exerço o meu direito, eu vou me colocar em risco, sim ou não? Aí é que tá. Todas as pessoas são boas, não são? São. As más são as que não pensam como eu. Nossa, isso é comum também. Nossa, todo mundo é legal. Nossa, você não pensa como eu, você já não é legal. É um critério de seleção bastante folclórico, né? Então, bem por aí. Quem é bom e quem é ruim? Não vem escrito na testa hoje em dia, né? Não tem no crachá. Então, nós preparadores, né, nós que nos consideramos preparadores, nós temos aquela visão de que esperamos o melhor de tudo, mas estamos preparados para o pior. Então, se todo mundo é bom, todo mundo também pode ser ruim, porque a maldade ela é inerente ao ser humano. Né? Algumas pessoas dizem que a maldade é uma questão de oportunidade. Eu acho que é uma questão de caráter. Mas fica aí a percepção de cada um. A consciência situacional na prática. Para que essa coisa serve? Para que esse comportamento anda? Para que essa consciência de situação serve? Para onde eu vou aplicar isso? No gerenciamento de crises. Trabalho, escola, no dia a dia, nas relações interpessoais, no casamento, na família, como? Qualquer situação que se inicie, que eu perceba que ela não vai terminar bem, eu tenho que ter a consciência situacional de que isso vai evoluir de uma maneira que talvez eu não queira. Talvez eu perca o controle, então eu tenho que gerenciar essas situações. Elaboração e operacionalização de planos de contingência e continuidade. Vou fazer meu plano de fuga, minha preparação para sobrevivência. Eu tenho que ter consciência de situação. Eu vou comprar 3 toneladas de farinha e vou guardar onde? No meu apartamento. Eu vou comprar 300 fardos de água, eu vou por aonde? Tá? Então, um exemplo bem curto, né, dessa situação, bem raso, mas é por aí. Centros de comando e controle de órgãos de segurança pública, todos eles trabalham com a consciência situacional.
Aviação civil, controle de tráfego aéreo, principalmente, consciência de situação imediata. Transporte de carga rodoviária. Tá? Como que eu transporto essas cargas nessa situação, nessa condição? Chuva, sol, neve, distância e por aí vai. Centro de comunicação corporativa e assessorias públicas. São os locais que mais aplicam, mais se praticam a consciência situacional. A consciência situacional na sobrevivência, que é o que realmente nos interessa aqui. Para nós, sobrevivencialistas e preparadores, a consciência situacional é uma poderosa ferramenta de preparação e prevenção, onde, por meio dela, podemos aplicá-la no desenvolvimento de nosso plano de fuga, elaboração de protocolos de segurança, cálculos de estoques e em áreas diversas das nossas preparações. Como eu vou usar isso? Situação: onde eu estou, como eu estou, qual a minha situação atual. Lá no primeiro tópico lá, plano de fuga. Ter consciência de onde estou, ter consciência de para onde quero ir, ter consciência de como chegar lá, quais são os meus obstáculos, quais são as situações que eu vou encontrar pelo caminho e antecipá-las. Tá? Prever o que às vezes a gente não percebe no dia a dia. Será que aqui vai estar congestionado? Será que aqui não vai? Tem outro caminho? Posso desenvolver outros tipos de rota de fuga? Posso imaginar outras condições mais longe, com um caminho mais longo, porém mais seguro? Tá? Elaboração de protocolos de segurança. Eu vou buscar suprimentos porque me faltou alguma coisa no meio de uma situação aí de apagão. Opa, está um apagão, devo sair? Ah, eu estou vendo aqui da janela que aquele mercado tem luz. Mas será que ele tem internet para passar o meu cartão? Será que eu tendo dinheiro em espécie eu consigo comprar o que eu preciso ali? O quanto rápido eu serei para fazer isso para não me deixar exposto? Quem está ali em volta olhando quem vai chegar? Tá? Então essas condições são bem interessantes. Deve-se pensar nisso. Cálculos de estoque que eu brinquei lá atrás. Qual é a sua área de estoque? Você vai estocar numa mochila de 24 horas de Fuca, uma BOB, 72 horas. Você vai estocar num carro, você vai estocar numa casa, num refúgio, num bunker. Onde você vai estocar? O que é que você vai estocar? Tá? E outras áreas diversas da preparação. Aliás, toda e qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente tem que ter consciência de situação. Qual a minha condição atual e para que eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso. O que acarreta disso. Ao utilizarmos essa ciência, podemos, por exemplo, estudar nosso entorno da nossa BOL, analisar as ameaças reais e meios de contorná-las ou superá-las. É o que eu comentei aí acima. A aplicação de uma visão de entorno, podemos localizar pontos de apoio, farmácia, mercado, postos de combustíveis e outros, como eu comentei lá, com toda aquela visão de elaboração de protocolos de segurança para que eu possa acessar esses locais sem virar estatística. No mesmo instante, identificarmos ameaças, prováveis riscos, né? E isso é uma forma mais simplista de explicar, porque se tem mercado com a luz acesa ali, com energia elétrica, e eu não observo o entorno, porque tem um grupo ali nas sombras, eu chego lá e começo a pagar em dinheiro, né? Como diz o pessoal já vai crescer o olho e falar, opa, aquele cara tem dinheiro e está comprando. Além de pegar o resto do dinheiro que ele tem, vou dar um cacete nele, vou roubar o equipamento dele, vou roubar o suprimento dele, ou vou deixar ele indo até onde ele vai para saber onde ele vai. Né? Lá deve ter mais. Então, ter essas percepções. Mas assim esperar que todo mundo seja ruim. Não precisa esperar. Faça do seu jeito. Consciência situacional aprimora a coordenação da resposta, redução de riscos, minimiza os danos e salva vidas. Isso é uma verdade universal. Ela permite que indivíduos e organizações compreendam melhor a dinâmica de vários contextos, possibilitando que respondam e se adaptem de forma eficaz. A consciência de situação vai me permitir que eu responda rápido, por quê? Porque eu vou adestrar o meu pensamento para não só ficar com aquele olho de espectador, mas como um olhar de participante. O que é que está acontecendo aqui em volta? Tá? E já vou fazer o quê? Antever, já vou prevenir aquela situação. Ó, o semáforo vai abrir em 10 segundos. Será que eu consigo chegar do outro lado em 10 segundos sem correr? Porque se eu correr,
Todo mundo vai correr. Se eu tropeçar, eu posso não ser atropelado, mas posso me machucar. Tá? Então eu tenho que antever. Tem necessidade? Agora, 10 segundos, tem uma figura esquisita atrás de mim. Eu vou esperar o sinal fechar? Não. Eu vou acelerar o passo e vou passar. Entendeu? São escolhas. Tá? Então são escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Ah, mas não precisa ser só com isso. Não, pode ser no seu dia a dia. Você tem que tomar uma decisão. Perceber o seu ambiente. Escolha a sua equipe, escolha seu time. Você tem que ter uma consciência situacional do pessoal que você vai escolher dentro dos critérios daquela situação. Duas imagens aí para a gente pensar e refletir. Situações de risco operacional e segurança pessoal. Tá aí, né? O cara foi assaltado ali, tá falando no celular, ó, me machucar aqui, tô todo ferrado, vem me buscar. Tá? Uma situação de depredação, ali um acidente, né? Isso aqui foi um atentado, um assalto, ou numa retirada. Ah, eu vou por aquele caminho ali, chego ali, puta, tá trancado. O que que eu faço? Puta, eu não antevi essa situação. Mas eu já previ essa situação. Tem um alicate aqui de cortar grade. É diferente. Aonde eu uso essa consciência situacional no meu dia a dia, se não for uma percepção de modo, em sendo, perdão, uma percepção de modo geral? Na segurança. Segurança não é só segurança. Segurança abrange uma série de outras condições. A segurança financeira, a segurança emocional, a segurança física. Eu tenho minha condição financeira estável? Ou tudo que eu ganho eu gasto? A minha segurança emocional. Eu sou uma pessoa estabilizada emocionalmente, minha família me transmite segurança, eu transmito segurança, eu tenho um porto seguro. E a minha segurança física, não só do ponto de vista de segurança, né, de ser assaltado, mas da minha condição de saúde. Isso é extremamente importante. O meio à minha volta, as pessoas, os amigos, os parentes, os estranhos, os locais. Tá? Eu tenho percepção disso, eu conheço as pessoas, eu conheço meus amigos, eu conheço meus parentes. Estranhos eu não vou conhecer, mas eu posso identificá-los, eu posso estudá-los, olhar, perceber corte de cabelo, tatuagens, acessórios, roupa, postura, calçado, trejeitos, modo de agir, como fala. Tá? A pessoa pode ser todo estereótipo, pode ser uma pessoa legal, mas também pode não ser. O que eu vou adotar? Uma postura de segurança, ou seja o que Deus quiser. O que eu perco ou o que eu ganho com isso? Depende de cada um. Vamos lá. Condições: o meu entorno, minha situação e a política local. Ah, mas por que política? Vamos entrar nesse viés? Por mais que a gente não goste, a política influencia nas decisões do preparador. Custos, situações, percepções. Né? Quando você começa a abandonar a visão política, você começa a colocar a sua segurança na mão de outros. Por quê? Uma decisão de uma instância superior aí, seja lá ela qual for, pode mudar uma lei que proíba você de produzir comida dentro de casa, na sua horta. Pode proibir você de gerar energia solar. Pode taxar tudo isso. Pode restringir o porte e a compra de armas de fogo para defesa. Pode deixar você totalmente escancarado, indefeso. Como, ao contrário, pode liberar isso tudo para você e você se tornar uma pessoa mais segura. Agora, eu vou usar isso, esse direito que eu tenho, de que forma? Tá? O mundo. Como está a minha cidade? Como está meu estado? Como está meu país? Tá? Como estão os países à minha volta? Quais são as condições que se apresentam aí? Hoje, nesse momento do vídeo, a Europa está divulgando que todo mundo tem que ter um kit de sobrevivência aí para 72 horas que o circo vai pegar fogo. Tem quem fale que é para vender o medo e aquela mesma situação, não sei o que lá, não sei o que lá, e tem gente que fala que é verdade. Tá? Mas é mais uma teoria da conspiração. Como diz um amigo Davi lá, né, a diferença entre teoria da conspiração e realidade são 6 meses. Eu acho que é menos agora, mas tudo bem. Né? Então, as coisas são meio estranhas. Os seus medos e receios, aí é de cada um. Eu tenho medo do quê? Eu tenho receio do quê? Como é que eu vou tratar disso? Vou pôr numa gaveta, vou compartimentar e vou esquecer. Vou guardar e superar. Não. Ou vou simplesmente tratá-los, entendê-los. Do que é que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Meu medo me paralisa? Meu medo me possibilita mudar? Meu medo me possibilita tomar decisões?
Nem todo mundo sabe lidar com o medo físico. Né? Receio, puta, eu não quero mudar para outra cidade, é meio assustador. Eu não quero viajar para fora porque é assustador. É assustador. Sai da nossa, aquela famosa zona de conforto, né? Que na realidade, pô, zona de conforto é um troço meio estranho, né? Porque zona de conforto é onde você se sente bem, tudo redondo, sem problema nenhum. Acredito que ninguém tem essa tal zona de conforto, a não ser que você tenha todo o dinheiro que você precisa, toda a saúde que você precisa, sem problema nenhum. Aí você está numa zona de conforto. Né? Ah, mas aonde me deixa confortável? Eu me deixo confortável dormindo. Então eu não posso ficar o tempo todo dormindo. Então, tal de zona de conforto é uma coisa meio estranha. Meus receios. Eu tenho receio do quê? Bom, eu tenho receio da condição atual do meu país, da economia, de não ter dinheiro, de ficar desempregado. Então eu tenho que me preparar para isso. Tá? São formas de consciência de situação. Na sobrevivência, as próprias siglas, né, e os nomes mostram para que servem. Né? Eu fiz uma tradução livre dessa situação aqui, né, para cá. Tradução livre da palavra survivor e seus significados. O S para eles lá, né? Para nós aqui, o significaria: dimensione a situação, o que envolve a condição física e equipamentos. A letra U, né? Uniforme. Use todos os seus sentidos. A pressa indevida causa desperdício. Ó, o que é a perfeição? Quem é a pressa? A gente já viu isso aí em alguns podcasts por aí. Lembre-se de onde você está. Vencer o medo e o pânico. Na realidade, controle-os, né? Coloque eles numa caixinha e gerencie esse medo. Vencer o medo e o pânico são coisas assim mais avançadas, né? Nem todo mundo consegue, mas é mais fácil você gerenciar. Quando você gerencia e diminui, você também, de certa forma, já venceu uma etapa. Improvise. Dá seu jeito aí, né? O brasileiro diz que é campeão na gambiarra, então improvisa aí. Valorize a vida. Não vai fazer perdão da expressão, uma cagada homérica só para falar que você é bom, né? Colocando sua vida e de outros em riscos para ganhar um tempo que você poderia dispor dele uma coisa mais segura. Haja como os nativos. Você está na selva, comporte-se como um índio. Você está num país estranho, comporte-se como o pessoal de lá. Você não vai chegar num país. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você vai chegar num país muçulmano, andar de bermuda, camiseta e sem barba, né? Cumprimentando todas as mulheres, e sendo extremamente sociável, como você é aqui no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Valeu, e aí? Beleza? Tranquilo? Ô, tudo bom? Né? Queria abraçar. Então você tem que entender que lá ou em outros lugares existem regras de comportamento, né, que você tem que respeitar. Barba em locais que os homens têm barba. Para as mulheres, eu não vou colocar o lenço na cabeça. No hijab, né? Tá bom, precisa pôr burca, mas você tem que entender que você lá é um estranho. Então não funciona do jeito que você quer. Lá não tem para ir para a praia de biquíni, sabe? Não tem essa de lá. Lá as pessoas não bebem. Elas não sentam no bar na calçada e tomam cerveja. Então você tem que se adaptar ao local, ao meio. Você tem que se misturar. Quando você se mistura, você pratica aquela questão do gray man. Você não chama atenção. Então já é meio caminho andado para o sucesso, para a sua segurança. Por que a gente usa essa observação de países muçulmanos? Porque a gente não gosta deles? Não, não é isso. É porque as pessoas conseguem entender que nem todo mundo pensa e age como nós. Né? Nós somos um país laico. Há controvérsias, mas lá não existe esse troço. Lá é o que eu mando, o que eu quero e você obedece. Outros países mais do leste europeu, outros países que a gente considera mais simplistas, mais seguros, cada um tem os seus comportamentos. Né? Indonésia, Malásia, você tem que regras absurdas. Para nós são absurdas, mas para eles são regras de vida. Agora, porque eu acho que não funciona, eu não vou fazer. Aí você tem que fazer uma escolha, arcar com as consequências. Aí eu adaptei a palavra sobrevivência, tá? Com base no contexto deles, no nosso. S. Situe-se da sua condição. O O. Organize suas ideias e técnicas. B. Busque conhecimento. Vai estudar.
R. Reaja à condição com sabedoria e foco. Saiba fazer a sua reação. Foque ela. Não vai fazer uma coisa desordenada. O E. Estacione, pare, pense antes de agir. O ESA1, né, para resumir. O V. Visualize suas opções imediatas. Aí ó, entra a bendita da consciência situacional. Tá? Intuição. Avalie e observe o seu entorno. De novo. V. Verifique as possibilidades diante das situações. De novo. Entenda a sua condição e prepare-se para reagir. Mais uma vez. Ó, do R do sobrevivência até o N, não hesite em reagir e agir, é basicamente todas as questões da sobrevivência visando a consciência situacional. Tá? Cautela e cuidado. Não vai sair agindo igual um boi louco, desesperado. Pense antes de agir. Calcule seus passos. O I. Intenção e ação rápida para reagir. Se você vai fazer, faça. E faça rápido, forte e conciso. Não hesita. Avance e vença obstáculos do caminho. Sobreviva. Sem comentários, né? E o deles aqui, size up situation. Surrounding, physical condition e equipment. O U, né? Use your senses. Use seus sensos. Remember where you are. Vanquish, fear and panic. Eu não sei falar errado, me perdoe que meu inglês não é fluente. Value living. Valorize a vida, né? Act like the natives. Haja como os nativos. Live by your weights. Né? Que eu coloquei lá atrás, eu ali, isso acontecendo. Né? But for now, learn basic skills. O inglês é horrível, mas é isso aí. Quem sabe entendeu. Tá? Vamos lá. E na hora de aplicar essa consciência situacional, é simplesmente aplicar? Vamos lá e vamos fazer? É igual um bolo? Não. Aliás, é como um bolo, né? Níveis de percepção. Estou andando na rua, escuta sons. Nível 1. Percepção do que está acontecendo. Opa, é uma ambulância? Não. É um bombeiro? Não, é uma polícia. Mas como é que eu sei? As sirenes são diferentes. Nível 2. Compreensão do que foi percebido. É bombeiro. Nível 3. O uso do que é entendido e como pensar à frente. Opa, o bombeiro está vindo para cá. O sinal está aberto. Está fechado. Ih, fechou, mas ele vai passar do mesmo jeito. Eu vou atravessar a rua? Tá que não. Então você tem que ter essa percepção. Nível 1. Você percebe o que está acontecendo. Nível 2. Você compreende o que está acontecendo. Nível 3. Você age mediante o que você percebeu e compreendeu. Aqui, ajuste na estratégia da tomada de decisões. Nível 1, nível 2 e nível 3, que são aqueles lá. Conforme a figura de definição de Hensley, sugere que a consciência situacional inclui 3 processos. Tá? Esse sujeito aqui, eu não coloquei uma referência dele, que eu gostaria que vocês pesquisassem. Consciência situacional relacionada a esse indivíduo aí. Ó. Tá? Por isso que eu não abrangi muito isso aqui. Por quê? Porque eu gostaria que vocês procurassem entender. Vocês já não viram, aliás, né? No trânsito, a minha condição, minha área ali, meus 3 níveis de percepção. Tá? Então, é uma opção. Pedestres, carros à volta, motos, manter uma distância. Muita gente tem aquele hábito de chegar num cruzamento fechado e encostar no carro de trás. Para sair rápido, tô com pressa. Aí acontece alguma coisa e você não tem margem de manobra. Tem um caminhão parado à minha frente, eu vou lá, encosto no caminhão e fico lá. Se vier um caminhão atrás e falhar o freio, eu viro pizza. Então eu vou manter uma distância de uns 10 metros do caminhão da frente com o volante totalmente virado para o acostamento. Por quê? Se eu tomar uma colisão traseira, minha própria condição de volante vai fazer com que o carro saia para o acostamento, seja jogado para fora. E o caminhão vai se esborrachar. Qual é a minha maior chance? Aí é que tá. Mindfulness. Percepção total no ambiente. Avaliação sem julgamento. Estou escutando, estou vendo lá, não estou julgando nada. Estou percebendo tudo à minha volta.
Tem curiosidade sobre aquele determinado momento ali, as percepções. Ah, tem um som ali, o bombeiro aqui, o sinal fechado ali. Aí eu entro da consciência situacional. Atenção no momento presente. Ah, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Não faz. Estou andando na rua e estou no celular. Ou eu presto atenção aqui ou eu presto atenção na rua. Um dos dois vai falhar. Agir com consciência. Saber como agir. Não é agir igual um boi louco, tipo o Jack Sparrow, vou improvisando pelo caminho. Lá funciona, aqui não. E ter a compreensão do que eu estou entendendo. Ó, descobri que era o bombeiro, está passando para cá. Tá? Projeção. O que é que vai acontecer se eu atravessar a rua com o sinal fechado, os carros abrirem e passar? Né? Então tem essa condição. Para que a gente entenda, a parte da inteligência, da compreensão é essa aqui, ó, o dado. O que é que está acontecendo? Vou processar a informação e analisar. Com o meu conhecimento prévio, eu vou julgar, no momento decisor, o que é que eu vou fazer no meu entendimento daquilo. Consciência situacional é a capacidade de perceber, compreender e responder a uma situação, o que é fundamental para a sobrevivência em situações de emergência. Como a consciência situacional ajuda na sobrevivência? Permite identificar e avaliar riscos, perigos e eventos potenciais. Ajuda a tomar decisões informadas, né, e seguras. E eu vou ter a percepção disso. Permite responder rapidamente e de forma eficaz a desastres. Aconteceu agora na Ásia um terremoto gigantesco. Eu saí do meu hotel, estou curtindo, começou um terremoto. Eu vou correr para o hotel para pegar minhas coisas? Então é essa a condição. Minimize danos e salva vidas. Já não vou agir dessa forma. Eu vou procurar um local seguro. Mesmo porque quando você viaja para o exterior, você nunca vai deixar seu passaporte, dinheiro e seus itens principais no hotel. Você não é um idiota, você vai andar com eles. Você está num país estrangeiro, você tem que andar com isso. Da mesma forma que você anda no Brasil com a carteira com seu RG. Lá fora é toda a sua carteira com seus documentos. E você vai tomar conta deles. Não vai perder o contato deles o tempo todo. Permite compreender a dinâmica de vários contextos. Toda situação permite uma análise contextual de ação e consequência. E, aplicando a consciência situacional, você vai entender que aquela condição gera aquela situação que gera aquela condição e aquela consequência. Permite adaptar-se de forma eficaz. Você tem que se adaptar, né? Você tem que entender a situação e se moldar a ela. Não é a situação que vai se moldar a você, é você que vai se moldar a ela. Permite economia de tempo e recursos, lógico. Se eu sei planejar, se eu sei essa condição, eu já vou adiantando. Como desenvolver a consciência situacional? Todo mundo tem consciência situacional? Tem. Todo mundo sabe usar? Não. Todo mundo quer usar? Não, porque dá trabalho. Né? É mais fácil passar pela vida. Estar presente. Você tem que estar ali naquela situação. Estamos aqui agora, vocês estão me assistindo. É aquela condição, você está presente. Você resolveu estar ali. É uma compreensão de situação. Observar atentamente. Se você quiser aprender, ou compreender, ou entender, né, você tem que observar. Estar ali. Eu estou ali. Ah, ó. Está compreendendo muito, né? Ah, mas eu consigo. Eu já provei que eu consigo. Tá. Fala no celular e dirige. Depois você me fala. Fazer perguntas. Não entendeu pergunta. É básico do ser humano. Não, não, eu não vou perguntar que eu tô com vergonha. Para. Tá? Quem não pergunta, fica sem resposta, é óbvio. Pode, dessa questão, dessa dúvida, você pode tirar uma conclusão errada, né, e não conseguir resolver a situação. Imagina você está fazendo um cursinho para a faculdade, tem lá um quesito que você não entendeu, ficou com vergonha de perguntar, e você resolveu estudar em casa e achou que entendeu. Chega na prova, você bomba. Pergunte. Mantenha-se informado, busque informações de todas as fontes, até daquelas que você não gosta. Por quê? Porque aí você vai poder tirar uma média, um contexto e perceber o que está acontecendo à sua volta. Praticar empatia. Aquele cara sisudo, ranco, que não fala nem bom dia para os vizinhos, se acontecer alguma coisa, ninguém vai lembrar que você existe. Né? Você está num apartamento, 20 andares, 200 apartamentos lá,
Acontece um terremoto, acontece um princípio de incêndio, um monte de gente batendo nas portas. Você é a última porta do corredor, você é uma pessoa antipática que ninguém gosta, automaticamente você nem vai lembrar que aquela pessoa existe. Né? Ah, mas isso é uma maldade, não, isso é uma condição humana. Você ignora a existência daquela pessoa, você simplesmente ignora que ela está ali. É ruim, é cruel, é assim? É, mas é assim que funciona. Estar aberto a feedbacks. Se você, como eu, estou postando isso aqui, alguém fala, puta, é um monte de besteira que esse cara tá falando, não gostei. Ele fala, ó, você é um lixo, não gostei, vai estudar. Aberto. Se eu coloco a cara a tapa, eu tenho que esperar um retorno, não só coisas boas. Tá? Teve uma situação que um dos ministros nossos da Justiça falou: se você é uma pessoa pública, se você é uma pessoa exposta, esteja preparado para todo tipo de resposta. Né? Não é uma. Porque eu estou lá, eu sou lindo, maravilhoso, eu não posso ter um feedback negativo. Muito pelo contrário. Né? Seus retornos, o famoso feedback, o retorno da sua expressão, das suas opiniões, são as opiniões de outros. Situações que exigem consciência situacional, emergência, desastres naturais, instâncias de segurança, eventos críticos e ambientes de trabalho. Nunca tinha comentado disso, onde eu posso aplicar tudo isso. Como funciona perceber o ambiente, compreender o significado dos elementos, projetar a situação no futuro, analisar as informações, tomar decisões informadas. Você foi informado daquela condição. Condições de alerta, condições branca, vamos dizer, condição branca, tá? O sinal está tranquilo. Não ter consciência do que está acontecendo. Opa, estou aqui, tranquilo, curtindo minha vida. Está acontecendo alguma coisa e eu estou sem saber. Para mim, a vida está na condição branca. Condição amarela, estar atento ao que está acontecendo e procurar por ameaças. Se eu tenho uma função, ou se eu ajo com percepção de segurança, com a cultura de segurança, eu estou andando na rua, eu estou em estado de alerta. Estou atento ao que está acontecendo e procuro por ameaças em potencial. Um carro em alta velocidade, um motoqueiro que está cortando todo mundo pode vir para o meu lado. Alguém que se encosta em mim e rouba meu telefone. Sabe? Eu tenho que estar atento ao meio, tenho que estar em condição de alerta. Condição laranja, observar a ameaça potencial. Né? A gente até brinca, né? Dois caras numa moto vindo na minha direção, olhando para mim e acelerando e vindo pro meu lado. Aí já, né? A alma já sai do corpo. Condição vermelha, acreditar que a ameaça é real e estar pronto para reagir. Aí depende da percepção de cada um. Exemplos de aplicação. Um agente de segurança percebe que um estudante está carregando uma mala de nylon preta e que pode ser um rifle. Ninguém vai entrar numa escola com uma bolsa, uma bag longa, né? Ah, mas é um instrumento musical. Tem cases e tem cases para isso, né? A gente que está aqui, a gente sabe reconhecer a bolsa de um rifle. Né? Ah, mas dentro do meu estojo de violão tem uma arma. Aí é muito desenho animado, né? Mas tudo bem. Um piloto usa a consciência situacional para antecipar o futuro e ficar à frente da aeronave. Você está lá para decolar ou para aterrissar e uma outra aeronave corta a sua frente. Só que da forma que você está na aeronave, às vezes você não percebe. Aí a torre, que tem a consciência de situação, vai ter que te informar. Ou se você está numa outra aeronave, você está cruzando a pista e está vendo que tem outro vindo, você para. Tá? Então é bem por aí. Como desenvolver, treinar a atenção, acalmar o medo, tá? Gerenciar o estresse, ampliar o foco e projetar metas. É o como. Desenvolver e treinar a atenção. Ah, eu tenho um foco, eu tenho uma percepção, beleza. Ah, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui, meu filho, ele joga com o vídeo ligado do lado. Tá? E eu vivo falando para ele, olha, o vídeo é um tema, o jogo é outro. O vídeo está acontecendo, não depende da sua interação. O jogo já. Então, invariavelmente, o jogo vai dar errado.
Não, não, eu consigo. Dá errado. Tá? Então não funciona assim. Estudar com música. Maravilha. Qual a altura dessa música? Você vai disputar a atenção da matéria com a música, vai ficar cantando a música e lendo? Não dá certo. Ah, eu vou estudar sem um lápis na mão, sem fazer anotações. Não vai dar certo. Tá? Tô estressado. Vai gerenciar o estresse. Como? Vai tomar um banho, vai levantar, vai tomar um café, vai dar uns berros, né? Gerenciar o estresse. Arruma uma maneira de gerenciar o seu estresse. Só não vai apelar para remedicação, que aí, né, é meio complicado. Ah, mas o meu médico recomendou. Aí tudo bem. Ampliar o foco, projetar metas. Vou focar aqui no meu estudo, porque eu quero chegar lá, ou vou focar aqui nas minhas preparações, porque eu quero chegar lá, não quero passar por isso, eu quero trocar de carro, então eu preciso vender mais, eu preciso bater metas, ou eu preciso arrumar um emprego melhor para chegar lá, e por aí vai. Então, é assim que funciona. Consciência situacional é ser capaz, de novo, só para de identificar, processar e compreender situações para ajudar você na sobrevivência em uma situação de crise. Condição situacional é ter consciência situacional, é ser capaz de identificar, processar e compreender a informação para ajudar que você sobreviva a uma condição. Para colocar de forma mais simples, é saber o que está acontecendo ao seu redor e estar mentalmente preparado para responder aquela situação. De novo aqui para acabar, acredito que agora a gente consiga compreender por que os bichos enxergam assim e nós enxergamos assim, tá? Ou assim. Puxa, o tigre é laranja, é bonito. Nesse verde ele não vai se camuflar. A cor não é para os animais. A cor é para o animal menos inteligente do planeta, menos perceptível do planeta. Nossa. Os outros animais têm consciência de situacional o tempo todo. Consciência de situação, né? Consciência situacional, porque sem isso eles não vivem. Eles conhecem as suas condições do meio. Quando nós assistimos algum vídeo, a cobra pegou o passarinho, mas ela estava do lado dele até agora e não percebeu. Ele não tinha mexido, não tinha se movimentado. O tigre é a mesma coisa. Tudo bem? Essa abordagem da consciência situacional ela é bem ampla, bem simplista, até digamos assim. Ela não foca em determinados pontos específicos, tá? Mas eu gostaria, né, que vocês entendessem isso e buscassem essas informações melhores naquilo que vocês trabalham, naquilo que vocês focam, que vocês conseguissem pôr essa ferramenta em prática no dia a dia de vocês para começar a ter essa visão de situação, essa visão de segurança nessa condição de situação. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês. Chegou até aqui, deixa o like aí, compartilha, divulga, ajuda a gente aqui no canal. Tudo bem? Obrigado, agradeço novamente. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.